dizendo que eu estou muito feliz, porque desde o início do culto, percebi uma atmosfera aqui, desde o momento dos louvores, de muita alegria. E se encaixou perfeitamente com o tema da palavra. Cadê a Aniele? Tem? Cadê a Aniele? Tem? Os bem-aventurados. Então, hoje o pastor me pegou de surpresa. Nós estávamos saindo da ação social e de repente ele falou, ele jogou a verde. Vai pregar hoje? Aí eu não, ou não. Aí ele ficou assim, pra pular, e depois falou de novo. Aí eu fiquei, não, vou não, dá não. Se você tivesse me dito ontem, aí ele disse assim, quando a gente estava voltando pra casa, você tem que estar sempre preparada, você tem que estar sempre com algo pronto. Aí mas eu não vou. Aí eu até tenho o tema, mas eu não preparei ainda. Aí você tem que deixar sempre preparado. Mas eu não vou. Aí eu tô morrendo de sono, vou dormir. Aí deitei na cama. Aí o Espírito Santo, você tem que estar sempre preparado. Você tem que estar sempre preparado. Aí eu vou dormir, Deus. Aí você tem que estar sempre preparado. Aí não, mas deixa eu dormir só um pouquinho. Aí o Espírito Santo começou a trazer a minha memória, a minha lembrança, a palavra que ele já tinha me dado. E aí começou a me trazer, eu disse assim, não, eu vou ter que levantar. Aí levantei, preparei. E hoje, o que Deus quer falar para a igreja, o que Ele quer falar para todos nós, é sobre os bem-aventurados, sobre a alegria de estar em Cristo Jesus, sobre o que é a felicidade, Salmo 128, versículo 1 diz: como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. E o que seria a felicidade? De acordo com o dicionário, felicidade é a qualidade ou estado de feliz, estado de uma consciência plenamente satisfeita, satisfação, contentamento e bem-estar. Oi. Quem aqui já assistiu o filme A Procura da Felicidade? Muita gente assistiu e muita gente também não assistiu. Esse filme, ele retrata a história de um homem que é interpretado pelo ator Will Smith. E esse homem, ele busca ao longo do filme a sua felicidade, Então o nome já diz, o nome do filme já diz, A Procura da Felicidade. E ao longo de todo o filme, esse homem ele está à procura de uma felicidade. E ele busca essa ideia de felicidade, de ser feliz, de ser pleno. Ao longo do filme mostra o caminho que ele percorre até chegar ao seu destino, o destino que ele considera da felicidade. Nesse caminho, muitas dificuldades ele encontra. Quem assistiu o filme sabe que ele encontra muitas dificuldades ao longo desse caminho. Amém? Ele perde tudo, ele perde o casamento, ele perde a casa, ele vai à falência total. Ele chega a dormir com o seu filho em um banheiro de um metrô. Porque ele está trilhando essa trajetória em busca dessa felicidade. E esse filme, ele mostra uma superação. Esse filme mostra esse homem, ele vencendo naquilo que ele considerava ser felicidade. E o que seria para ele essa felicidade? Seria a prosperidade, seria ser bem-sucedido, ter uma casa para o seu filho, conseguir um emprego. Mas o que de fato é ser feliz? Talvez a felicidade seja algo subjetivo de se falar. Porque a felicidade para uns talvez não seja a mesma para outros. Aquilo que eu considero felicidade, talvez para Cris não seja a mesma ideia. Talvez ser feliz e alcançar a plenitude e a felicidade para uma mulher que é estéril seja gerar um filho. Mas para outras, gerar um filho pode significar infelicidade, pode significar ruína, pode significar desespero.
Então, a ideia de felicidade, quando nós falamos de uma felicidade do mundo, ela é muito subjetiva. Ela é muito relativa. A felicidade do mundo, ela engloba fazer o que te dá prazer. É o que nos satisfaz. É o que satisfaz a nossa carne e nossos desejos mais primitivos. É o que me deixa feliz. É o que me dá prazer. É eu satisfazer aquilo que a minha carne pede naquele momento, naquele segundo, naquele instante. Ser feliz para o mundo talvez seja ser bem-sucedido, passar em um concurso, ter um carro, ter uma casa, ter um bom emprego. Ser feliz para algumas pessoas pode ser ter influência política, pode ser ter influência na sociedade, na comunidade. Para alguns, ser feliz é ter um cargo numa igreja, é ser pastor, é ser ministro. É muito subjetivo. Talvez para uns ou outros, ser feliz é viajar ao mundo, é realizar o sonho de ir para a Disney, de ir para a Europa. Todos nós estamos em busca de algo. E muitos de nós não estão encontrando. Por quê? Nós dizemos, quem nunca falou isso? Como pode? Fulano de tal tem tudo e é infeliz. Quantas pessoas não questionaram o fato de um humorista muito famoso da nossa nação estar internado em uma clínica psiquiátrica com depressão? Quantas pessoas não disseram, nossa, mas ele tem tudo. Nossa, mas por que ele está depressivo? Então, o que é a felicidade? Será que a felicidade é ter tudo de bens materiais? O que é a felicidade? Será que uma pessoa que tem muitos bens, de fato, ela tem tudo? Pergunte a um homem rico se ele é plenamente feliz. E talvez você se surpreenda com a resposta dele. Como cristãos, nós precisamos saber qual é o conceito bíblico de felicidade. O que a palavra de Deus nos fala a respeito da felicidade. E dessa forma, quando nós buscarmos em Deus, quando nós buscarmos na palavra dele o conceito de felicidade, então nós buscaremos em Deus essa realização. E não no que o mundo pode nos oferecer, e não no que o nosso vizinho tem, no que o nosso irmão tem, na vida do outro que você considera mais feliz do que a sua. Mas talvez aquilo que você tem seja algo que o outro não tem. E ele diz, se eu tivesse isso, eu seria plenamente feliz. Enquanto para você não é suficiente. Então, o que é, biblicamente, ser feliz? Ser feliz é um estado de espírito que envolve se sentir bem, que envolve se sentir realizado e ter uma atitude positiva perante a vida. É possível ser feliz mesmo em meio aos desafios e às diversidades. É possível ser feliz. A Bíblia traz para nós um termo chamado bem-aventurados. Pastora, o que é bem-aventurados? O que significa o termo bem-aventurados? Significa muito feliz. É também aquele que tem a glória dos céus. A expressão bem-aventurado, ou seja, feliz, é citada diversas vezes na Bíblia. A felicidade celeste, ela é fundamentada na fé, na obediência à palavra de Deus, que gera uma felicidade capaz de resistir aos momentos mais difíceis da nossa vida. Amém? A felicidade celeste, ela é fundamentada em fé e obediência à palavra de Deus. E essa fé e essa obediência, ela nos gera em nós uma felicidade capaz de resistir até os momentos mais difíceis da nossa vida. E hoje eu pergunto para a igreja, você é feliz? Você está feliz hoje? O que é ser feliz?
feliz, de acordo com aquilo que o Senhor nos ensina em sua palavra. O livro de Salmo, ele tem diversos autores, amém? E o que nós iremos falar hoje, o Salmo que nós iremos falar hoje, não se sabe ao certo quem foi o seu autor. Acreditam-se que pode ter sido Davi, porque ele escreveu a maioria dos salmos, mas também se acredita que pode ter sido Esdras. Pastora, qual é esse salmo? O salmo de número 1. Bota pra gente, Cris, por favor, o salmo de número 1. Vamos ler ele? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ou seja, feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pode passar. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, que não dá seu fruto no seu tempo, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Amém? O Salmo de número 1 mostra o contraste entre a vida do justo e a vida do ímpio. Vocês concordam? Mostra a infelicidade do ímpio e a felicidade do justo, demonstrando que o justo, ele é firme como uma árvore plantada junto a correntes de água. E o ímpio, ele é instável como a palha ou como um moinho, nessa tradução, que é levada pelo vento, ou seja, uma felicidade passageira, uma felicidade momentânea. O justo mantém os seus frutos mesmo em tempo de sequidão, ou seja, o justo, ele mantém os seus frutos mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio a momentos em que nós passamos na nossa caminhada cristã que são difíceis. Já o ímpio, ele é seco como a palha. O Salmo número 1, semelhante ao Sermão do Monte, que também fala sobre os bem-aventurados, ele traz uma felicidade que não é terrena, que não é mundana, que não é passageira, mas uma felicidade plena, uma felicidade espiritual e uma felicidade eterna. O homem, ele busca e ele não encontra a sua felicidade muitas vezes, porque ele busca em lugares errados. Ele busca uma felicidade que só encontramos no Deus que nos criou, no Deus que nos salvou, para a maior felicidade de todas, que é a vida eterna, que é conhecê-lo, que é amá-lo, que é viver com Ele e para Ele, amém? Amém. Vamos discorrer um pouco no Salmo de número 1. E o salmista, ele traz para a gente 3 razões para a qual o justo é feliz. E o primeiro deles é: o justo, ele é feliz por aquilo que ele evita. Bem-aventurado o homem, ou feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. O que é que esses primeiros versículos... Oi. O que é que esses primeiros versículos falam que o justo deve evitar para que ele seja bem-aventurado, para que ele seja feliz? Vamos lá. Primeiro, ele evita o conselho dos ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Nos precaver de opiniões que vêm daqueles que não professam a nossa fé, pois não são uma fonte de sabedoria apta para nos instruir. Muitas vezes nós vamos procurar conselho em pessoas que não conhecem a Deus. O que é que a palavra de Deus fala? A verdadeira sabedoria, ela vem do Senhor. A verdadeira sabedoria vem de Deus. Então, por que muitas vezes nós vamos buscar conselhos em pessoas que não detêm essa sabedoria?
minha vida, antes de eu me converter, que eu era uma pessoa que eu não tinha sabedoria. E quase, já chegando no tempo da minha conversão, eu fui impactada pela vida de uma amiga que se converteu. E, gente, vamos lá. Quem é do mundo, um jovem que está na faculdade, que tem namorado no mundo, esse jovem se abstém de sexo? Não. E muitas coisas que o cristão faz para as pessoas do mundo é loucura. E um dia eu fui uma pessoa dessa. E essa minha amiga, bota uma música aí de alegria pra gente. E um dia, essa minha amiga se converteu. E ela começou a mudar. Ela começou a mudar os seus princípios. Ela começou a mudar os seus valores. E nós éramos muito amigas. E a gente conversava. E teve um dia que ela chegou pra mim e disse assim: amiga. Eu, oi, amiga. Aí ela, amiga. Eu falo, amiga, conta. Aí ela, amiga, agora eu tô na igreja. Aí eu disse: vai virar beata, é? Gente, eu era horrível. Eu escarnecia mesmo. Eu disse: vai virar beata, é? Tá todo dia na igreja agora. Aí ela disse assim: amiga, eu e o fulano, nós não temos mais relação. Eu disse: rapaz, a arrumação é essa? Agora deu mesmo. Aí eu disse assim: mulher. Aí ela disse, e ele era, ela tinha se convertido e ele tinha se reconciliado. Então ele tinha um pouco mais de entendimento, Então partiu dele. Aí eu disse: olha o conselho do ímpio. Olha o conselho do ímpio. Aí eu disse assim, aí ela: pois é, ele falou que não quer mais e tal. Aí eu disse assim: mulher, nada que uma lingerie não resolva. Olha o conselho do ímpio. Gente, eu um dia dei esse conselho. Eu um dia fui essa pessoa. Olha em quem vocês buscam conselhos. Busquem conselhos em pessoas que professam a mesma fé. Glória a Deus que eu me converti. Porque senão eu teria sido uma pedra de tropeço na vida dessa amiga. Queridos, não é porque são amigos que vão te dar bons conselhos. Não é porque são amigos que você tem que andar naquilo que eles andam. Não é porque são amigos que você tem que conversar sobre assuntos que só competem a você e ao Senhor. Cuidado em quem você busca conselhos. Pessoas que não têm sabedoria, pessoas ímpias, pessoas que não conhecem a Deus, elas não são aptas a nos instruir. Sabedoria verdadeira vem de Deus. Se ela tivesse buscado conselho num líder, numa pessoa, jamais essa criatura teria dito isso. O mundo está diariamente fazendo uma lavagem cerebral em nós, principalmente nos nossos jovens. Deus tem colocado no meu coração, e eu já falei para o pastor, para a gente investir mais nos adolescentes dessa casa. Para a gente dar mais atenção a esses jovens. Porque se a igreja não fizer isso, o mundo vai fazer. Queridos, eu tenho atendido 2 adolescentes. E é tão difícil a forma como o mundo tem atingido esses jovens. É um bombardear tão grande na mente desses adolescentes. A mãe de uma desesperada falando comigo, pedindo ajuda. Queridos, não é fácil ser pai, ser mãe nos dias de hoje, principalmente de adolescentes. E os nossos jovens, eles estão sendo bombardeados por aquilo que o mundo faz, aquilo que o mundo diz que é o certo. Uma delas chegou para a mãe e disse assim: por que eu não posso ser homossexual se todo mundo é? Olha, gente, uma criança, uma menina, uma adolescente foi criada na igreja. Os pensamentos totalmente corrompidos com aquilo que o mundo, aquilo que os amigos, aquilo que os ímpios têm falado para ela. A satisfação verdadeira, ela não é encontrada nos prazeres da carne, como o mundo fala. O Instagram e o TikTok têm sugerido para nós que isso é uma vida de plenitude. Mas isso não passa de engano, igreja.
Amém? Em segundo lugar, o que o salmista vai nos dizer que nós devemos evitar para sermos felizes, para sermos bem-aventurados, é evitar o caminho dos pecadores. Pecador é aquele que deliberadamente aparta-se de Deus, rebela-se contra a sua vontade. Pecar é errar o alvo. E eles andam por um caminho e agem de acordo com uma posição que é contrária à vontade de Deus. Eu vou andar nos mesmos caminhos que uma pessoa que é contrária aos caminhos do Senhor? Não faz sentido, igreja. Não faz sentido. Andar por esse caminho é entrar em uma roda de prazeres imediatos, porém efêmeros. Pois é um caminho que leva à perdição e à infelicidade. Como o pastor pregou aqui alguns domingos atrás, um abismo chama outro abismo. E ele postou algo que eu achei fantástico no Instagram. Inclusive, sigam o Instagram do pastor Natanael. Lá ele está vendendo o curso, Panorama Bíblico. Compre o curso. Estamos precisando, amém? Fica a dica. E ele colocou uma imagem lá que, eu não lembro bem a frase, mas é uma pessoa que está na beira de um precipício. E ela tá brincando ali naquela beira do precipício. E o pecado é isso. É você brincar à beira de um precipício. Se der um vento forte, tu cai. Nós não podemos brincar de ser crentes, queridos. Não, de ser crentes não. Nós não podemos brincar de ser cristãos. Nós não podemos brincar de ser pessoas que seguem verdadeiramente a Cristo. Nós não podemos achar que nós podemos andar no mesmo caminho que os ímpios, que os pecadores andam, e que nós estaremos imunes a isso. Nós não somos os querubim nem vice-querubim. E mesmo que fosse, o querubim caiu. E uma terça parte dos anjos também. Nós não podemos brincar, igreja. Em terceiro lugar, algo que nós devemos fazer para sermos bem-aventurados, é evitar a roda dos escarnecedores. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. O escarnecedor é aquele homem mau, aquele homem perverso. É aquela pessoa que ela anda em decadência espiritual. É aquela pessoa que às vezes a gente olha assim, não, para essa aí tem jeito não. É o escarnecedor. Ele não considera Deus, pelo contrário, ele se opõe a tudo que Deus oferece, ele se opõe a tudo que Deus é, a tudo que Deus faz. Ele zomba de Deus. Vocês conhecem uma pessoa assim? Que zomba de Deus? Eu conheço, infelizmente. Oh, por favor, amor, dá minha garrafa, tá? Infelizmente, na minha família tem... Não, pode deixar. Infelizmente, na minha família, né, por parte do meu pai, eu tenho um tio que tudo pra ele a culpa é de Deus. Tudo foi Deus, a culpa é de Deus. Ele xinga Deus, ele blasfema contra Deus. Infelizmente, esse meu tio perdeu um filho em um acidente trágico. E no velório foi assim um dos velórios mais tristes que eu já fui, porque a todo tempo ele era xingando Deus e blasfemando contra Deus. E assim, com palavras muito pesadas. Então o escarnecedor é aquela pessoa que ela zomba de Deus. É aquela pessoa que xinga Deus. É aquela pessoa que muitas vezes até odeia Deus. Assentar-se na roda de pessoas assim é se tornar como um deles. Rindo com eles. Às vezes você está no meio de pessoas, no ambiente de trabalho, e você está ali naquele ambiente e a pessoa ela faz uma piada pornográfica, ou ela faz uma piada a respeito de Deus, e você não se posiciona. Você fica ali rindo. Você fica ali compactuando. Você fica ali naquele ambiente concordando com os mesmos pensamentos. Para quê? Para ser aceito. Para estar naquele ambiente.
Aquele crente 007, que ninguém sabe que é crente. Porque quando está na igreja é de uma forma, mas quando está na roda dos escarnecedores, age como eles, pensa como eles, ri das mesmas coisas que eles, se comportam de igual modo. Como nós vamos encontrar uma felicidade plena sendo um em um lugar e sendo outra pessoa em um outro ambiente? Queridos, se nós andamos com Jesus, nós vamos ser semelhantes a Ele. Mas se nós não andamos com Jesus e andamos com os escarnecedores, vai chegar um tempo que você vai estar escarnecendo junto com eles. É um passo para o abismo. Um abismo chama outro abismo. Amém? Amém. Olha o que o salmista fala aqui nesses primeiros versos. Andar segundo o conselho dos ímpios, se deter no caminho dos pecadores e se assentar na roda dos escarnecedores. Primeiro, escutar conselhos. Segundo, andar no mesmo caminho. E em terceiro, se assentar com os escarnecedores. Vocês concordam comigo que parece uma ordem cronológica? Parece que o salmista ele estava ali escrevendo uma ordem cronológica. Olha, primeiro você vai ouvir o conselho do ímpio. O segundo passo é você começar a andar com ele. Primeiro você vai ouvir o conselho dele, depois ele vai dizer assim: não vai para a igreja hoje não, tem um aniversário ali pra gente ir. Vai ter bebida, mas não tem nada não, porque tu não bebe, é só tu ficar na tua. Segundo passo, andar no mesmo caminho dos pecadores. E o terceiro passo, queridos, é ser como os escarnecedores. O terceiro passo é se assentar com eles. É um abismo chamando outro abismo. A palavra de Deus fala: aquele que está de pé, persevere para que não caia. A gente precisa ter atenção com os nossos passos. A gente precisa ter atenção no caminho que trilhamos. Porque a porta é estreita, queridos. E Satanás, ele está todo o tempo tentando desviar o nosso caminho daquilo que Deus já preparou e separou para a gente. A gente não pode brincar. Nós não podemos brincar de ouvir um conselho. Nós não podemos brincar de andar no mesmo caminho. A gente não pode brincar de sentar com os escarnecedores. A gente não pode se colocar em um patamar de super crente, achando que aquilo ali não vai te influenciar, porque uma hora vai. Uma hora vai. Cristão tem que andar com cristão. Ai, pastora, será que não? E a gente não tem que fazer o ID? Tem, nós fazemos e hoje nós fizemos. Vocês não estão ouvindo não? Está muito alto? Eu estou gritando muito. Estou gritando. Oi, estou gritando muito. Tá bom? Desculpa, gente, eu me empolgo. Me perdi. Tava falhando. Fazer o ID, obrigada. Quem foi? A Miliane. Obrigada, amiga, que tá atenta à palavra. Hoje, queridos, nós fizemos o ID. Hoje nós fomos numa comunidade. Hoje nós entregamos roupas. Hoje nós entregamos alimento. Hoje nós oramos. Quando eu falo, quando o salmista fala, quando a palavra fala que nós não devemos fazer isso que o Salmo 1 nos instrui, é que a gente não deve compactuar. Não é que a gente não deve fazer o ID. Nós não temos é que compactuar com aquilo que o mundo faz. Quem anda significa associação casual. Vamos lá. Estou andando aqui, é uma coisa casual. É o meu colega do trabalho, não tem problema nenhum. Eu vou lá na casa dele, ele toma uma cervejinha, mas eu vou só assistir um jogo de futebol, não tem problema nenhum. Se detém está em contínua comunhão. Você congrega numa igreja, você tem os seus amigos na igreja, mas você só sai com os ímpios. Você só sai com os amigos do trabalho. Tem uma comunhão na igreja? Não vou. Tem uma reunião de oração? Não vou. Tem culto? Não vou. Mas chama para ir para o aniversário? É o primeiro aí. Chama para assistir um jogo de futebol? É o primeiro aí.
chama para ir pro beach tennis. O beach tennis da igreja é crente, os amigos que vão para a igreja pro beach tennis é um ambiente crente. Mas os que não são, você não faz nada com as pessoas da igreja, mas quando uma pessoa do mundo te chama, tu é o primeiro a ir. Deixou de ser uma associação casual para se tornar uma comunhão contínua. E quem se assenta, que é o terceiro nível, é estar no meio daquele ambiente, de pessoas que zombam a Deus, é concordar com eles. Se eu me assento com essas pessoas, se eu converso com elas, se elas soltam uma piada, eu rio. Se eu vou e falo outra coisa, se eles me dizem uma imoralidade ali e eu vou para ser aceito, o que é isso? Eu estou sendo como eles. Amém? Em segundo lugar, o justo é feliz por aquilo que ele faz. Continuando aqui a exposição do Salmo de número 1. Nós falamos sobre 3 pontos que uma pessoa feliz em Deus ele tem que evitar. Que é evitar o conselho, que é evitar andar no caminho dos pecadores e evitar estar na roda dos escarnecedores. Seguindo aqui a passagem, seguindo aqui o Salmo, em segundo lugar, o justo ele é feliz por aquilo que ele faz. Como assim, pastora? Vamos ler aqui. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Gostei. De forma negativa, para buscarmos a verdadeira felicidade em Deus, nós devemos evitar aquilo que Deus reprova, que foi o que nós falamos nos primeiros versos. Amém? Em segundo lugar, de uma forma positiva, o que nós devemos fazer para encontrar a felicidade em Deus é fazer aquilo que Deus nos ordena. Amém? Que é o que o versículo fala. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. O justo, além de evitar tudo aquilo que nós falamos no início da pregação, ele deve dedicar o seu tempo em estudo prazeroso e meditação diária na lei do Senhor. Amém? Queridos, nós estamos no mês de abril e como vocês sabem, nós já falamos aqui desde o início do ano que Deus colocou em nosso coração um propósito por mês ao longo do ano. E esse mês nós estamos em um propósito específico. Quem me diz, fora os que vêm para a reunião de oração, qual é o propósito que nós estamos no mês de abril? Fome e sede de Deus. Fome e sede de Deus. Nós estamos em um mês em que nós estamos orando e clamando a Deus por mais fome e sede de Deus. E quem estava aqui na reunião de oração quarta-feira, até o momento em que as cadeiras chegaram, não foi um derramar sobrenatural da presença de Deus? Gente, por Deus, as cadeiras chegaram, eu fiquei chateada. Porque a gente não queria parar. A gente não queria sair. E a gente continuou cantando. A gente não queria sair daquela presença. A gente não queria sair daquela atmosfera. Nós estávamos buscando a presença de Deus. Nós estávamos pedindo a Deus mais fome, mais sede da presença dEle. Quem aqui se lembra como foi os primeiros meses da sua conversão? Aquele primeiro amor. Gente, é uma sede, uma fome que não se sacia. Eu lembro que o pastor ia dormir e ele dizia assim: tu não vai dormir não? Na época ele estava meio, ainda não estava tipo, pá. Ele ainda estava naquela assim, entendendo que era a igreja, para ver se ele ia se jogar. Eu já tinha ido de cabeça já. E ele dizia assim: tu não vai dormir não? E eu ficava até horas lendo a palavra, ficava orando, ficava buscando. E eu, Senhor, eu quero os teus dons. Deus, eu quero mais da tua presença. Deus, eu quero isso, eu quero aquilo. Foram os meses, foi o período mais ardente da minha vida, em intimidade com Ele. Por que que a gente para? Quando que
as coisas que nós temos que fazer no dia a dia, quando que as nossas obrigações diárias se tornam mais importantes do que buscar a Deus. Eu lembro que quando o pastor trabalhava de carteira assinada ainda, eu trabalhava de segunda a sábado, sábado era até meio-dia, e a minha faculdade era de segunda a sexta, e no sábado eu estava em casa. E aí eu ia começar a ajeitar a casa, né? Ia começar a arrumar a casa, fazer almoço, e aí eu colocava o louvor. Nesse eu colocava o louvor, não saía arrumação de casa, não saía almoço, não saía nada. Eu ficava só ali, espatelada, na frente da televisão, orando, louvando. E ele chegava em casa, eu com os olhos inchados. Aí ele disse assim: amor, a gente vai almoçar o quê? Eu disse assim: nada. Não fiz comida. Não tem nada hoje para almoçar. Só fiquei aqui na presença de Deus, orando, buscando. E era tão maravilhoso. E ele dizia assim: tá bom, amor, tem nada não, vamos almoçar fora. E a gente ia, mas eu não perdi a minha comunhão. Eu não perdi a minha comunhão. Hoje eu já me deparei em momentos na minha rotina em que o Espírito Santo me chama para o secreto e eu não vou. Eu não vou, porque senão eu tenho que fazer o almoço, eu tenho que ajeitar a comida para quando o Noah chegar, eu tenho que fazer isso, eu tenho atendimento, eu tenho aquilo, eu vou para o trabalho. Quando que a minha rotina se tornou mais importante do que buscar a presença de Deus? Quando que a nossa rotina se tornou mais importante do que aquilo que o Senhor tem para nos oferecer? E esse mês é um mês que Deus tem tratado comigo e dito: volta ao primeiro amor. Volta ao amor em que eu era a tua prioridade, independente do que tu tinha para fazer. Eu quero ser a tua prioridade. Lembra daquele tempo em que tu não era nada? Que tu era apenas uma menina recém-convertida, que tu só queria saber do amor de Deus, que tu só queria conhecer o Deus da Bíblia? Volta para aquele lugar. O justo, ele é essa pessoa que se deleita na presença do Senhor, ele se deleita na sua lei, ele medita nela de dia e de noite. Queridos, meditar na lei do Senhor não é ler a palavra de Deus 24 horas por dia, não. Mas é tu fazer o teu devocional e, assim como o pastor fala, tu ficar ali o dia todo, ó, ruminando, trabalhando, tratando, ministrando. É tu sair daqui e tu passar a semana inteira pensando na palavra. Eu não vou mais pegar conselho com ímpio. Eu não vou mais me assentar na roda dos escarnecedores. Eu não vou mais andar no caminho deles. E quando chegar alguém para te fazer um convite, tu vai imediatamente lembrar do Salmo 1, daquilo que o salmista nos adverte por meio daquilo que Deus revelou a ele. Amém? Essa fome e essa sede é ter prazer em andar segundo os mandamentos do Pai. Não é pesado, é prazeroso. Essa semana eu estava ministrando uma pessoa e ela disse: pastora, quando eu me converti, eu perdia o tempo enquanto eu lia a Bíblia. Eu não sabia nem quanto tempo passava. Eu estava ali meditando, eu estava ali lendo. E hoje, por que nós paramos? É buscar conhecê-lo cada dia mais. É buscar estar cada dia mais na presença do Rei e ter prazer nisso. Como já dizia Davi: mais vale um dia em seus átrios do que 1000 longe de ti. Davi, ele entendia o que era ter prazer, satisfação em estar nos átrios do Senhor. O Salmo de número 34 diz: provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Andar na lei do Senhor é se deleitar nela, é viver em harmonia com a vontade de Deus. O nosso deleite não deve ser em apenas conhecer, estudar e memorizar a palavra de Deus. Porque tudo isso aqui os fariseus faziam. Tudo isso aqui os doutores da lei faziam também. Conhecer, estudar e memorizar a palavra de Deus. Eles sabiam de cor e salteado. E mesmo assim eles não reconheceram Jesus quando Jesus andou sobre a terra. Eles não andaram com ele. Se deleitar na palavra de Deus é especialmente fazer a vontade do Mestre.
Do que adianta eu ter todo o conhecimento teológico e eu fazer isso motivo de orgulho e soberba na minha vida? E eu não andar nas veredas, e eu não andar naquilo que a palavra me leva, naquilo que a palavra me ensina. Andar por um caminho de julgamento, em que eu julgo tudo e todos. O que isso nos torna diferente dos fariseus? E queridos, vamos concordar. Concordam comigo ou não? Como no meio evangélico, hoje o que se mais tem é isso. Quem sabe mais, quem sabe menos, quem está certo, quem está errado. Vai olhar a vida. Será que anda de verdade nos caminhos? Porque qualquer pessoa que faz um curso de teologia e estuda, ela tem o conhecimento da palavra, mas não é um cristão verdadeiro. Tem muitos ateus que conhecem a Bíblia de cor e salteado, porque eles adoram debater a Bíblia, o cristão. E tem muitos cristãos que se perdem. Isso faz deles pessoas que andam segundo os caminhos do Senhor? Não. Não faz. Buscar o conhecimento sem buscar a fonte não faz sentido. Não faz sentido. Se deleitar na palavra de Deus é encontrar em cada verso instrução, direção e proteção do Pai. Quando buscamos da forma correta, cada verso ele se torna versos de confronto, mas também se torna versos de conforto, que nos leva a encontrar em Deus a verdadeira felicidade, que é andar em seus caminhos. Em terceiro lugar, o justo ele é feliz por aquilo que ele é. Coloca os próximos versículos, Cris. Ele é plantado junto... Peraí, deixa eu ler o meu. Ele é plantado junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz é bem sucedido. A palavra aqui fala que ele é plantado, ou seja, ele não nasceu em um terreno qualquer. Ele foi plantado, cultivado e cuidado. Ele não é uma árvore que foi plantada em um terreno baldio também, e nem em meio ao lixo. Ao contrário, ele está plantado junto a correntes de águas. Ou seja, mesmo que um ribeiro, mesmo que um caminho dessas águas seque, vão ter outros que vão continuar suprindo essa árvore plantada junto aos ribeiros, junto às correntes. Porque nós não nos nutrimos a nós mesmos. O cristão por si só, ele não se nutre. O cristão por si só não faz nada. Ele não é nada. Mas quando nós estamos plantados em Cristo, quando nós somos enxertados nele, o que procede dele é poder e fonte de alegria e satisfação. E não se esgota. E não se esgota. E aí nós lembramos, até falei aqui na reunião de oração quarta, e hoje o pastor falou hoje na ação social, do exemplo da mulher samaritana. Que Jesus vai até lá, vai ao poço, e ele pede água, e ele diz, se me conhecesse, não, se ele conhecesse ele, você entendeu? Corta essa parte aí no vídeo. Se ela conhecesse ele, aí ele fala, né? Até me desconcentrei. Se ela conhecesse ele, ela iria pedir água para ele, e essa água que ele daria para ela jamais voltaria a ter sede. O que é isso? São águas que jorram continuamente. São águas que saciam. São águas que matam a sede. Porque a água natural eu bebo e eu volto a ter sede. Mas a água que jorra do Cristo, a água que jorra de Jesus, ela nos sacia a ponto da gente não voltar a ter sede. Amém? Amém. Em Cristo não há inconstância na frutificação. Ao contrário, quando estamos nele, no devido tempo, nós daremos o fruto em qualquer situação, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão e tudo
vida do justo, o fruto vem antes da folhagem. Ele não vive de aparências. Ele sabe exatamente quem é, e ele sabe que ele é governado pelo céu. Por isso ele é próspero naquilo que ele faz. Ele sabe quem ele é, igreja. Ele sabe que a sua felicidade, que a sua alegria, ela não se baseia no que ele tem, nem com o que ele está passando momentaneamente. Assim como Paulo dizia, a minha leve e momentânea tribulação produz em mim um eterno peso de glória. Ele sabia quem ele era. Quando nós somos governados pelo céu, aquilo que nós fazemos é próspero, mesmo quando as circunstâncias nos mostram o contrário. O pastor falou aqui na palavra de dízimos e ofertas, que mesmo em meio à crise, mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio a um cenário caótico, quando nós cremos que Deus é o Deus do ouro e da prata, Ele supre todas as nossas necessidades. Foi por isso que Jesus amaldiçoou a figueira, igreja, porque ela aparentava ser bela. Ela aparentava ser frutífera. Assim como os doutores da lei aparentavam ter algum tipo de conhecimento. Eram sepulcros caiados, bonitos por fora, mas podres por dentro. Aparenta ser e não é. A figueira, ela aparentava ser, mas quando Jesus foi até ela comer do seu fruto, não tinha. Do que adianta eu andar toda pomposa, dizendo que sou som... Gostou da pomposa? Revelando minha idade, né? Que adianta eu andar assim, elegante, arrotando santidade, dizendo que eu já li a Bíblia toda, eu sei isso, eu sei aquilo, e ser infrutífera, ser seca. Uma árvore se conhece pelos frutos. Talvez você olhe para uma árvore, ela está seca, feia, murcha, mas tem um frutinho lá. Ela está fazendo aquilo que ela foi chamada para fazer. Você não precisa ser belo, ser extravagante, para você fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Não julgue um livro pela capa. Eu já recebi uma palavra de uma pessoa que estava na rua, que eu estava nada. Eu estava lá trabalhando, toda pomposa. E aí chegou o senhorzinho, começou a falar um monte de coisa para mim. Aí eu... Ok. Queridos, não julgue as pessoas. Talvez elas não conhecem nada, talvez elas não sabem nem ler. Mas essa pessoa tem tanta intimidade com Deus que ela busca na fonte. Ela busca na fonte. Abraão, ele não tinha isso aqui não. Ele buscou na fonte. Moisés não tinha isso aqui não. Ele subiu um monte para receber. Ele pegou na fonte. E hoje a gente quer tudo mastigado. Quer tudo fácil. Tudo. Não, essa tradução aqui é muito difícil. Eu quero a mais moderna. Eu quero a atual dos dias de hoje, contemporânea, dos jovens. É tudo mastigado, é tudo fácil. Eu não tenho nem pegar uma traduçãozinha que vai mais perto do original. Não quero, porque dá trabalho. Meu povo, melhore. Melhore, igreja. Não são vocês, todos vocês não fazem isso, amém? Voltando para a figueira, ela era muito bela, mas ela não tinha frutos. Não adianta viver de aparência. Não adianta viver e não adianta ter uma vida que aparenta ser santa, mas vive se lambuzando no pecado, com o coração cheio de orgulho, endurecido, cheio de avareza, cheio de egoísmo, em cima do seu altar. Não adianta. Lucas, no capítulo 6, versículo 44, diz: cada árvore ela é conhecida pelos frutos que produz, porque não se colhem figos de ervas daninhas,
nem se apanham uvas dos espinheiros. Em contrapartida, voltando aqui para os próximos versículos, Cris, no Salmo de número 1, não são assim os ímpios. Os ímpios, o caminho dos ímpios, ele não é de uma árvore frutífera. O caminho dos ímpios é um caminho de palha seca. É um caminho de moinha que o vento espalha. O justo, enquanto ele recebe a bênção, o ímpio recebe julgamento. Continua, Cris. Os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Enquanto os justos têm segurança em suas raízes profundas, pois eles estão enraizados, pois eles estão plantados junto a correntes de águas e as suas raízes se tornam profundas, o ímpio, ele é levado pelo vento. O ímpio, ele é levado pelo momento. O ímpio, ele é levado pela moda. O ímpio, ele é levado pela massa de manobra. A verdadeira felicidade, ela está em Cristo, em andar em seus caminhos. Todo o resto que o mundo nos oferece é palha. Tudo que o mundo tem para nos oferecer é passageiro. A palha, ela não tem raiz. A palha, ela não tem fruto. A palha, ela é seca. A palha, ela é morta. A palha, ela não tem valor e ela não nutre ninguém. E assim é o pecado. E assim é a felicidade que o mundo nos oferece. Ela é passageira. Ela pode até encantar os olhos, como a árvore com muitas folhagens. Mas no fundo ela é morta. Ela não tem valor. Ela é passageira. Ela pode te saciar naquele momento, mas depois parece que tem um buraco dentro de ti. Mateus 6,19 diz: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não roubam, e nem arrombam, nem a furtam. Pois onde estiver o teu tesouro, ali também estará o vosso coração. Para muitas pessoas, esse tesouro que elas tanto procuram é a busca pela felicidade. Assim como nós falamos no filme que nós introduzimos a palavra falando dele. Para aquele homem, para aquele cara lá, que eu acredito até que é baseado em fatos reais, para ele, o tesouro dele era a busca pela felicidade. O tesouro dele era ter um emprego, ser bem sucedido, dar uma casa para o seu filho. A felicidade dele era aquela e ele buscou por ela. Mas quando não buscamos no lugar certo, a qualquer momento ela pode ser roubada. Você pode até ser bem sucedido na sua empresa, mas você concorda comigo que ela pode vir a falir? Está repreendido em nome de Jesus, não é palavra lançada sobre nenhum empresário. Mas pode acontecer. E se você coloca toda a sua felicidade ali, no dia que acontecer, se um dia acontecer, você pode vir até a cometer um suicídio, como tem pessoas que fazem porque faliram. Não encontra mais prazer em nada, não tem mais satisfação em nada. O prazer dele era aquela empresa. Tratava aquela empresa como um filho, como um tesouro. Perdeu e agora perdi tudo. Morri. Não tem mais sentido a minha vida. Ela pode ser furtada. Ela se corrói. Ela destrói. Ela pode destruir a sua vida. Ela pode destruir o seu casamento. Ela pode destruir a sua juventude. Onde está o nosso coração? Onde está o nosso coração, igreja? Queridos, felicidade tem nome e se chama Jesus Cristo. Mesmo quando estivermos passando pelas maiores batalhas da nossa
confundir o inimigo hoje? Porque o mundo não entende, querido, de onde vem essa felicidade. A pessoa perde tudo e ela tá sorrindo. E aí perguntam: tu tá sorrindo por quê? Tu perdeu tudo. A minha felicidade não vem do que é efêmero, do que é passageiro, daquilo que eu possuo. A minha felicidade é eterna. A minha felicidade é Cristo. Amém. O pastor pregou aqui semana passada sobre as tribulações que nós passamos. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desesperados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Ou seja, pode estar caindo um céu, pode estar tudo. Você olha assim, você não sabe se você vai para um canto, se você vai para outro, você fica perdido. Como ele falou, o chão se abre, mas você ainda tem a alegria de Jesus Cristo na sua vida. Perplexos, mas não desamparados. Atribulados, mas não angustiados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. É a alegria que vem de Cristo Jesus. Amém. A nossa alegria não vem do que é passageiro, mas do que é eterno. E Satanás, ele é mestre em roubar a nossa alegria. É por isso que tudo isso aqui que Paulo fala acontece em nossas vidas, porque ele quer ver a gente atribulado. Ele quer ver a gente perplexo. Ele quer ver a gente destruído. Nós vamos ter lutas, querido. Nós vamos passar por tribulação. Nós vamos passar por escassez. Talvez iremos passar por fome, por angústia, por nudez, eu não sei. Mas se a nossa alegria está em Cristo Jesus, nós estamos amparados nele. A minha alegria vem dele, e não do que é passageiro, mas do que é eterno. Para finalizar, o Salmo de número 51. Salmo de número 51, o louvor pode subir. A partir do versículo 10 diz: cria em mim, ó Deus. Ei, olha o que o salmista fala aqui. Cria em mim, ó Deus, um puro coração. Renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Olha o que o salmista fala, queridos. Volta a dar-me a alegria da tua salvação. Muitas vezes nós esquecemos que nós somos salvos em Cristo Jesus e que isso é motivo para estarmos alegres. Os 2 primeiros louvores que foram cantados aqui foram louvores de alegria, foram louvores de celebração. Eu já saí com lágrimas, hoje estou em júbilo. Queridos, talvez o que você precise pedir a Deus hoje é: Senhor, me dá de volta a alegria da tua salvação, porque às vezes nós esquecemos que nós somos salvos nele, e nós nos tornamos entristecidos, e nós começamos a buscar coisas no mundo que não vão tampar o buraco que tem dentro de você. E aí você acha que você vai se satisfazer com um carro, você acha que você vai se satisfazer com uma casa com piscina, você acha que você vai se satisfazer até com um filho, mas nenhuma dessas coisas vai suprir nem te dar uma felicidade que você só pode encontrar em Cristo Jesus, porque Ele é a fonte inesgotável de alegria, satisfação e felicidade para as nossas vidas.
Amém?